respeitada nas próximas gerações entre a Igreja Timorense e a Igreja Portuguesa. Em seguida, vamos entrar numa sessão de entrega das recordações do governo de Timor-Leste e Igreja de Évora. Senhores bispos, senhores sacerdotes, autoridades de ambos os Estados, Portugal e Timor-Leste. Chegamos ao final do trilho de homenagem tão significativo e tão emblemático, dedicado à memória dos nossos queridos prelados aqui em Évora. Antes de qualquer outra coisa, queremos do fundo do nosso coração manifestar a nossa mais profunda gratidão por tudo quanto vivemos, por tudo quanto recebemos e, sobretudo, por tudo quanto sentimos ao longo destes dias. E para nós, timorenses, falar de gratidão é também falar de cultura, de tradição e, de certa maneira, de uma pequena dificuldade linguística que trazemos connosco desde os nossos antepassados, antes da chegada dos portugueses. Porque, tradicionalmente, na nossa cultura, não conhecíamos muitas palavras para dizer aquilo que hoje o português dizia com tanta facilidade: obrigado, desculpa e licença. Não é que não tivéssemos esses sentimentos, sim, com certeza tínhamos e temos talvez até em excesso. A diferença é que culturalmente aprendemos a manifestá-los mais pelos gestos e não pelas apenas palavras. Por exemplo, se alguém me fizer um favor, a nossa maneira, por exemplo, uma posta de frango, por exemplo, talvez eu tenha de procurar um cacho de bananas para lhe oferecer de volta. Se o favor for maior, então talvez seja preciso pensar de um cabrito, por exemplo. E assim, cada favor parece encontrar o seu próprio modo, o seu próprio valor e o seu próprio gesto de gratidão. Mas aqui também um pequeno problema: nem todos os favores podem ser pagos com uma posta de frango, com um cacho de bananas ou até com um cabrito. E quando isso acontece, podemos ficar com uma espécie de dívida sobre dívida, de favor. Porque tudo aquilo que alguém diz, como se fosse um alívio, acolhemos estas palavras com muito gosto, no primeiro instante, e adotamos imediatamente até agora no nosso dicionário de texto. E podemos dizer que estas são 3 palavras mais preciosas que recebemos da língua portuguesa. Palavras simples, mas verdadeiramente palavras de ouro, porque nos ajudam a expressar aquilo que muitas vezes já trazíamos no coração, mas que antes manifestávamos, sobretudo, só através dos gestos muito cansativos. Por isso, irmãos e irmãs portugueses, também por estas palavras, vos estamos profundamente agradecidos. E se para um favor simples, às vezes precisamos de uma posta de frango, um cacho de bananas ou até um cabrito para dizer obrigado. Ou imaginem então, diante deste momento tão emblemático, grande, como este trilho, diante de tudo aquilo que a Igreja de Évora, o Senhor Arcebispo, o povo português, os 2 saudosos prelados aqui presentes têm feito por nós. Aqui já não temos frangos, nem bananas, nem cabritos para chegarem para pagar uma dívida tão grande como esta. Por isso, sabendo que nunca seríamos capazes de retribuir plenamente todo o carinho, toda a amizade, todo o acolhimento e toda a generosidade que recebemos, trazemos o nosso enorme gratidão. E a seguir, aqui presente, a senhora Maria Goretti, a diretora-geral do... E pelo seu grande valor. Esta cruz foi esculpida à mão e reúne diversos elementos e simbolismos da nossa realidade timorense. No topo encontramos a própria cruz, erguida com elegância sobre um pedestal. E nesse pedestal está representada a nossa realidade timorense,
a nossa casa sagrada, as plantas típicas com as quais nos alimentos, o coqueiro, o milho, a paisagem e tantos outros símbolos que fazem parte da nossa terra, da nossa vida e da nossa identidade, da nossa unidade. Uma unidade que queremos continuar a construir e muitas vezes duro das mulheres timorenses, mulheres trabalhadoras que através das suas mãos transformam os fios, cores e desenhos numa verdadeira expressão da nossa cultura. Queremos oferecer este tais como sinal da nossa gratidão, mas neste caso o tais tem também um significado muito especial ligado aos nossos prelados. Porque hoje levamos conosco os restos mortais de Dom José Joaquim Ribeiro, mas simbolicamente levamos os seus restos mortais. Mas deixamos convosco a sua memória, a sua presença e aquilo que ele representa para a Igreja de Timor-Leste neste tecido. E através deste tecido queremos dizer que os nossos prelados continuam, de certa forma, continuam presentes entre nós. Hoje, aqui em Catedral de Évora, escolhemos com muito orgulho tais de Manatuto, a terra natal do Monsenhor Martinho da Costa Lopes. E através deste gesto queremos simbolizar que Monsenhor Martinho acolhe com amor os seus dois colegas prelados e juntos permanecem unidos na memória e no coração da Igreja de Timor-Leste. Convida com respeito Sua Excelência, Ministro Planeamento e Investimento Estratégico, para entregar a lembrança para o Sr. Arcebispo de Évora. Convida com respeito. Acompanhado pelo Reverendíssimo Pároco de Évora. Obrigada, Sua Excelência. Queremos também oferecer 3 casulas feitas igualmente de tais, confeccionadas por uma religiosa costureira canossiana. Uma será oferecida ao Senhor Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, outra ao Senhor Arcebispo de Évora, Dom Francisco, e a terceira ao Senhor Bispo da Angra, Dom Armando. Convida com respeito o representante do Governo de Timor-Leste, Sua Excelência Ministro em pé, para entregar lembrança do povo de Timor-Leste ao Reverendíssimo Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério. Convida com respeito. De seguida, convida o Reverendíssimo Bispo da Diocese de Baucau para entregar a lembrança ao Reverendíssimo Arcebispo de Évora, Dom Francisco.
seguida, convido o excelentíssimo embaixador de Timor-Leste a entregar a lembrança ao bispo. Hoje participa nesta Eucaristia. Queridos padres, sintam-se livres para levar convosco esta pequena e humilde oferta para onde quer que estejam. É uma pequena lembrança de Timor-Leste, mas sobretudo é um sinal da nossa gratidão pela vossa presença, pela vossa amizade e pela comunhão que hoje celebramos. E pedimos apenas uma coisa: cada vez que usarem esta estola, não se esqueçam de fazer uma oração simples por Timor-Leste, pela nossa igreja e pelo nosso povo. A estola está na sacristia. Obrigada. Senhores bispos, senhores sacerdotes e autoridades, no fundo, todas estas manifestações, todos estes gestos, todos estes presentes e todas estas humildes ofrendas não chegam sequer a representar uma pequena parte do valor de tudo aquilo que recebemos, não conseguem pagar todo o favor, todo o carinho, todo o afeto e toda a amizade e todo o acolhimento que a Igreja de Évora e o povo português nos têm oferecido. Por isso, se no início dissemos que a palavra que emprestamos de português, que aprendemos com nossos irmãos, é aquela palavra de ouro que vai muito mais longe do que qualquer presente, que ultrapasse qualquer dívida e que esperamos consiga pagar todas as pequenas dívidas de gratidão que ainda precisam ficar na nossa parte. Em nome, então, da Conferência Episcopal Timorense e do Governo de Timor-Leste, em nome de todos os bispos, dos nossos sacerdotes e de todo o nosso povo timorense, se nos resta dizer, com toda a humildade, com toda a amizade, com todo o coração, esta palavra: obrigado. Obrigado e obrigado.